Olá, eu me chamo Samara de Carvalho Pedro e vou apresentar o trabalho intitulado como Inovação em Políticas Públicas, Proposições para uma Nova Agenda de Pesquisa. O trabalho foi realizado em parceria com as autoras Fernanda Recomini, Daniela Garzaro e Cláudia Cirano. A quantidade de pesquisa científica sobre inovação tem apresentado um crescimento considerável, superando, inclusive, as publicações anuais do conjunto de disciplinas de outras áreas, o que nos permite entender que pesquisadores de diversos campos do conhecimento estão interessados em realizar pesquisas acerca da inovação. Dada a importância econômica, social e tecnológica da inovação, as políticas públicas aparecem como propulsoras do desenvolvimento da inovação. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é realizar um mapeamento dos estudos sobre inovação e políticas públicas, apresentando um panorama da discussão científica diante do tema, a fim de sugerir proposições para estudos futuros. A pergunta que norteia a presente pesquisa é: quais são os direcionamentos apresentados nas estruturas intelectuais que envolvem inovação e políticas públicas? Para responder essa questão de pesquisa, foram utilizadas técnicas de análise bibliométrica, de citação, concitação e pareamento bibliográfico, e os dados foram observados por meio de análise estatísticas. Bom, etapas foram estabelecidas para realizar o trabalho, sendo a primeira etapa os critérios. A busca contemplou os anos de 2008 a 2017 e utilizou o banco de dados da Web of Science. A segunda etapa foram feitas as análises das citações, em que foram observados os indicadores de atividade e a força de impacto ou a influência da pesquisa nos outros trabalhos. Então, foi observado o número de vezes que um artigo é citado por outros pesquisadores. Na terceira etapa, foi identificada a estrutura conceitual. Então, por meio da análise de concitação, foi possível medir a frequência com que um par de artigos é citado na mesma amostra. A ideia aqui é observar como essa citação pode levar a uma representação dos fundamentos conceituais de um campo científico. A quarta etapa envolve novas oportunidades de pesquisa por meio do pareamento bibliográfico. Então, aí foi apresentado a frequência em que dois trabalhos são citados pela mesma referência. O BibExcel foi responsável por gerar as matrizes de citação e também as matrizes de coocorrência, né, de concitação e pareamento. Na análise de redes foi utilizado o software Ucinet, e as principais medidas são densidade e coesão. A densidade refere-se à distinção de um subgrupo dentro de toda a rede. Uma densidade máxima é obtida quando todos os nós em um subgrupo são vinculados a todos os nós nesse grupo. Para análise estatística, foi utilizado o SPSS. Bom, podemos observar as publicações e citações dentro do período de busca, em que a gente consegue perceber um nível de publicações crescentes e um número de citações em ascensão. Em seguida, a análise de concitação apontou os principais fundamentos de cada um dos fatores encontrados, destacando as principais características que compõem os fatores de concitação, explorando os pontos e contrapontos dos fatores analisados. Então, os componentes observados na concitação foram desenvolvimento econômico, sistema de inovação e políticas públicas. Os artigos foram agrupados em 4 fatores que medem o uso de uma mesma referência por 2 ou mais artigos, possibilitando o entendimento da tendência do tema em torno do que foi publicado. Então, os componentes que surgiram foram empreendedorismo, mudanças nas políticas públicas, redes e clusters e fontes de conhecimento. A rede de pareamento, a gente consegue aí observar
como que isso vem ocorrendo, quais são os autores que estão aí vinculados, apresentados nos seus respectivos clusters. Então, a gente consegue observar aí empreendedorismo, mudança nas políticas públicas, fontes de conhecimento. E olhando para o futuro, já para concluir, algumas tendências de estudos foram apresentadas no decorrer do artigo, merecendo destaque para a agenda de novas pesquisas, como determinar quais características constituem a eficácia das políticas públicas, explorar se há uma relação positiva entre a eficácia da utilização de políticas públicas e as empresas startups, observando os programas de incubação ou aceleração como um fator moderador. Outra proposição que foi apresentada analisar se os formuladores de políticas públicas levam em consideração os negócios essencialmente inovadores, sendo indicado observar variáveis como o uso de subsídios, região, infraestrutura e também a transferência de conhecimento. Ademais, a atividade empreendedora pode ser estudada como um mecanismo de transformação e crescimento econômico. Então, nós trouxemos algumas contribuições e outras oportunidades de estudo, como a observação de efeito das políticas públicas de inovação e o desenvolvimento das instituições em resposta às mudanças nas condições econômicas, incentivos e pressões. Também a identificação de quais atributos do Estado ou a complexidade da inovação se relacionam com os padrões de difusão. Outra possibilidade é o desenvolvimento de uma estrutura integrada que auxilie os gestores a decidir quando e como implantar práticas de inovação aberta. Então, o trabalho, ele fica por aqui. Foram apresentadas também contribuições práticas e teóricas ao longo do estudo. As referências utilizadas para essa apresentação estão aqui, e eu agradeço a possibilidade de apresentar o trabalho. Muito obrigada.